E o tema que nós preparamos é separados, os jovens separados para a última hora, para a missão da última hora. E a gente vai aprender um pouco da palavra do Senhor, o que é essas últimas horas. Amém? Eu queria que colocasse aqui na tela os 2 versículos que nós vamos usar de texto. Um se encontra em 1 João 2:18. Filhinhos, antes é a hora derradeira, é assim como os ouvistes que o anticristo está chegando. Já, agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que essa é a última hora. E eu queria também deixar o outro versículo que se encontra em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, a partir do 12 até o 16. Versículo 12 e 16. Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não deixeis de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros, dedicando-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois, agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto as dos outros que te derem ouvidos. Amém? Será que vocês se identificaram com essa palavra? Eu trouxe para a gente 5 pilares, amados. 5 pilares, somente esse, tá? Eu acredito que o tema ele é muito complexo, ele é um tema grande. Só esse momento que a gente vai ter não vai dar para discorrer. Então eu vou dividir ou em 2 sábados ou em 3 sábados o nosso culto com esse tema. Porque só esse momento não vai dar para passar. Porque o tema ele envolve escatologia, ok? Quem que sabe o que é escatologia? É o ensino do futuro, é o ensino do que há de vir, do porvir. Então, a escatologia ela tem que ser ensinada, tem que ser mostrada. Porém, não vai ser esse tema hoje, tá, gente? Ele vai ser colocado lá na frente. Por quê? Porque eu entendo que para você entender a escatologia, você tem que se preparar para ela. Você tem que estar preparado para a vinda do Senhor. E eu trouxe 5 pilares para nos ensinar, nos exortar a respeito da vinda do Senhor. Amém? Desses 5 pilares, eu queria primeiro apresentar o primeiro, para você estar preparado. Amém? Quem que está preparado aqui para a vinda do Senhor? Ih, rapaz, acho que é só. Deu 30% da igreja só aqui. Quem que está preparado para a vinda do Senhor? Ah, agora. Você vai aprender? Você quer aprender? Então vamos lá. Os 5 pilares. O primeiro pilar, para você entender, estar preparado para a volta do Senhor, é conhecer a palavra de Deus. Ah, mas eu sabia. Conhecer a palavra de Deus. Amém? O que eu ganho com isso? O que você ganha com isso, conhecendo a palavra de Deus? Quem garante para ti isso? Qual é a importância disso? Primeira definição, primeiro tópico sobre conhecer a palavra de Deus. O que garante para você? Primeiro, discernir a verdade. Amado, você não sabe quanto tem
quanto a internet está viralizando, o quanto a internet está trazendo de bobagens que não estão ajudando em nada a gente. Agora, como eu consigo discernir o que é verdade, o que eu ouço na internet, o que eu ouço alguém falar? Conhecendo a palavra. Lá em João 17 diz assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Em João 8:32, o que diz? E conhecerão a verdade, Jesus dizendo, e a verdade vos libertará. Do quê? Da ignorância, do erro, da dúvida. Em João 4:6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou a verdade. De novo, eu sou e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Vocês entendem como é importante conhecer a palavra? Não é só você vir para o domingo ou para o culto da semana só para ouvir o pastor ou o líder que vai pregar. Isso não é suficiente, amado. Quem faz faculdade aqui? Certo. Quem quer fazer faculdade? Então te prepara, porque você vai entrar numa seara de guerra. E se você não estiver preparado, você pode perder feio. As faculdades, amados, elas estão hoje minadas de bobagens, minadas de pessoas que não gostam de crentes, que distorcem o ensinamento do Senhor. Elas estão minadas. E não é só faculdade pública, tá, gente? Vou dar um exemplo. A minha filha queria fazer o FPA ano passado. Eu disse para ela assim, tá, tu quer fazer FPA? Eu não quero que você vá para o FPA. Por vários motivos, né? Tem muita greve e tudo. Eu te recomendo você pesquisar uma faculdade particular. Ah, mas eu quero ir. Então vai primeiro, conhece lá, olha a estrutura e depois tu me passa. Ela foi. Depois que ela me retornou, ela disse, não, pai, não quero não, acho que eu vou procurar uma outra. Hoje ela faz faculdade particular. Mas lá na faculdade particular, olha como é que é. A disciplina dela, ela faz arquitetura, ciências exatas, gente. E lá na faculdade dela, tem alguns professores que querem minar a cabeça dos jovens com ativismo, que não tem nada a ver com o ensino. Às vezes, quando eu vou pegar ela na faculdade, porque é longe, lá na Doca, e às vezes é tarde, ela pega ônibus, aí eu vou lá pegar ela e a gente vem conversando. E de vez em quando, um professor de uma disciplina ou outra, ela conversa, pai, porque o professor falou isso, falou aquilo e tal. Tudo contra o que ela já aprendeu. O que a Bíblia ensina sobre regras, sobre moralidade, sobre princípios. Ciências exatas, amado. Agora, se você está preparado para fazer ciências humanas, literatura, português, história, filosofia, psicologia, te prepara. Você tem que estar muito bem armado. Você tem que conhecer muito bem a palavra, amado, porque você vai ser envergonhado. Você quer isso? Eu estou te dando um exemplo da faculdade. Estou falando isso para a sua vida. Então, o primeiro benefício, a primeira garantia que o Senhor nos dá ao conhecer a sua palavra é discernir a verdade. O segundo benefício é você ter conhecimento e sabedoria. Olha o que diz em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Quando você conhece, quando você mergulha na palavra, você tem, além do discernimento, você vai ter sabedoria. E isso é uma coisa, amado, que cada vez mais essa geração, que chama geração Z, né?
eu acho ainda a geração Z, né? Está se perdendo. Muitos. Mas eu sei que você que está aqui, nesse momento, não quer fazer parte dessa geração. Amém? Eu creio que você não quer. A terceira garantia que o Senhor nos dá ao conhecer a sua palavra: clareza espiritual. Sabe, amado, muita gente está na igreja, muita gente. Às vezes você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e de repente você sai da igreja, vai embora. Aí você se pergunta, por que aconteceu isso? Será que essa pessoa estava na igreja ou ela estava com o Senhor Jesus? Ela estava na igreja ou ela queria realmente conhecer ao Senhor e mergulhar nele? Quem está na igreja, amado, não vai ser salvo, não. Lembra da passagem do joio e o trigo? Eles são necessários, é profético isso. O Senhor nos falou isso. Não mexer no joio. Deixe que no dia da ceifa a gente vai colher o trigo e o joio. Sabe o que é joio, né, gente? Vamos lá. O joio, o Senhor nos representa o joio como aquele que está na igreja, mas não está salvo. E aí o Senhor compara o joio, que é aquela colheita quando ia plantar o trigo, nascia, muitas das vezes, um mato, um tipo de mato, o joio. E aí o Senhor nos diz, olha, no dia, não mexer nele, não mexe, deixa ele crescer junto até o dia da ceifa, que é o dia que o Senhor virá, e ele vai separar quem é aquele que é dele e aquele que não é dele. É porque ele quis? Não, foi uma escolha própria da pessoa. Então você vai ter clareza espiritual. Qual é a quarta garantia que eu tenho? Ao conhecer a palavra de Deus. Estou no primeiro tópico ainda, tá, amados? Prosperidade. Josué 1:8. Você vai ter prosperidade, amado. Amém? Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Aqui na minha versão, ela diz assim: não se aparte da tua boca esse livro da lei, que é a Torá que ele está falando. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha essa vantagem, mano. O quinto elemento, a quinta garantia que o Senhor nos dá ao conhecer a sua palavra é algo que muita gente está procurando e não consegue. É algo que muita gente daria toda a sua riqueza hoje, mas não tem, que é a paz interior. João 14:27. Olha o que diz o Senhor. Dê-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitas que vosso coração se preocupe, nem vos deixes amedrontar ou se aterrorizar. Olha o que ele compara. Eu dou a paz, não a que o mundo nos dá. Sabe essa paz de acordo que o mundo tem? A gente está num momento muito delicado nas nações, certo? E o que o pessoal procura? Paz, acordos. Mas a única paz perfeita que existe é no Senhor. Essa única paz que o Senhor nos dá é aquela que destrói qualquer tipo de guerra que você tem interior. Qualquer tipo de incerteza que você tem. Essa é a paz que o Senhor nos dá. Essa é a garantia que você tem quando você conhece a palavra. A sexta garantia que o Senhor nos dá, conhecendo a sua palavra,
direcionamento correto. Lá em Salmo 119, 105 diz assim: lâmpadas para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amados, as pessoas que mergulham na palavra, que conhecem o Senhor, que servem, elas não se desesperam. Os problemas podem vir, as dificuldades podem vir, mas se a pessoa conhece o Deus que ela serve, ela vai ter um direcionamento do Senhor. Porque o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo nos guia. Nos momentos mais difíceis que a gente passa, que a gente acha que não tem saída, o Senhor nos dá a saída. Mas é aquele que conhece a palavra. Repita comigo, é aquele que eu botei só 7, amado. E o 7º é sustento pleno. Lá em Mateus 4:4. Sustento pleno. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda que sai. Essa é a certeza que ele quer te dar. Não te preocupa, porque o Senhor nos sustenta em todos os momentos. Amém? Esse é o primeiro pilar, amado. Esse é o primeiro pilar importante para você ter certeza da tua salvação. Qual é o pilar? Conhecer a palavra do Senhor. E eu só posso conhecer se eu ler. Eu só posso conhecer se eu buscar. E eu falei, mês passado, eu cheguei com meu filho, o mais novo, falei assim para ele: Arthur, eu quero que tu volte a ler a Bíblia. Mas eu quero que tu volte a ler a Bíblia, não somente por ler a Bíblia. Corrida, eu não quero tempo, não é obrigado por ter tempo para ler a Bíblia. Mas eu quero que você medite. Meditar é você mergulhar nas Escrituras. E cada vez mais os nossos jovens de hoje, da geração Z, estão tendo dificuldade de interpretação, de ler um livro. Essa dificuldade também ele vai ter na Bíblia se ele não tiver um intelecto para isso. Mas eu te digo uma coisa, amado, diferentemente de qualquer livro secular que você tenha, a Bíblia te dá um instrutor para isso. E às vezes não é o pastor, não é alguém mais velho da tua família, não. É o Espírito Santo. Se você crê nisso, ele é teu professor. Você pode não ser expert em interpretar texto em literatura e fazer redação e nada, mas se você ler a Bíblia com fé, pedindo para o Espírito Santo te guiar, meu amado, você vai conseguir entender. E Deus vai te dar o discernimento da palavra de Deus. É isso que importa. Amém? Segundo pilar, amado, para você ter certeza: vigiar e orar. Qual que é a importância de vigiar e orar? Primeiro, fortalecimento espiritual. Por que fortalecimento espiritual é importante? Primeiro, quando você tem intimidade com o Senhor de orar, estar sempre em vigilância, você acaba identificando os problemas. Você desenvolve uma intimidade com Deus que fortalece a sua fé. E isso é um dos fundamentos para você continuar na caminhada. Por que acontece com a maioria das pessoas que aceitam Jesus? Uma boa parte delas. Por que elas não estão no caminho novamente? Por que elas saem? Por que elas desistem? Por que elas se desanimam? Por esses fatores, amado. E se você começar a fazer de cedo, agora, que você é jovem, que você não tem família ainda, não tem essa preocupação de pagar boleto, né? Essas outras situações, a hora é agora de você mergulhar no Espírito Santo, mergulhar na palavra. Então, o primeiro garantia que ele te dá em vigiar e orar, qual é a importância? Qual é o benefício que ele te dá? Fortalecimento espiritual.
Em Lucas 21, 36. Olha o que diz. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Viu o teatro que teve agora? Que a gente fez o teatro, as meninas? Essa é a realidade. Se a gente não tiver em vigilância e em constante oração com o Senhor, e orar, amados, é orar, é falar com Deus, é um diálogo que você tem com seu Pai. Quanto mais eu oro, mais eu converso com Deus, mais eu tenho o quê? Intimidade, intimidade, intimidade. Mais eu estou atento para as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Quando a pessoa tem uma percepção espiritual, você pode estar vendo um filme da Marvel, um filme, qualquer tipo de filme que você vê. Se você estiver ligado com o Espírito Santo, ele vai te mostrar coisas que a maioria das pessoas não vê. A maioria de mensagens subliminar, mensagens diretas, que você, se não estiver ligado com o Senhor, você vai passar batido. E isso é intencional, amado. Isso é para minar a cabeça dos jovens, da nossa juventude de hoje. Amém? Qual a segunda garantia, o segundo benefício que eu tenho quando eu vigio e oro? Resistência a tentações. Olha o que diz aqui. Você consegue identificar tentações que se apresentam através de oração. Buscar força em Deus para resistir a elas. Lá em Mateus 26, 41, vai dizer assim: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é... Todo mundo acho que já ouviu esse versículo, né? É constantemente falado na igreja, né? Então está bem claro, pai. Se a gente não vigiar e orar, em algum momento a gente vai falhar e falhar feio. Porque o que nos dá força, o que não alimenta nosso espírito, é a oração. É a intimidade com Deus. Porque a dificuldade pode vir. A tentação, ela pode vir. Porque existe uma maneira, quando você vai ler, por exemplo, quando você vai aprender que Jesus nos ensina a orar, lá no finalzinho ele diz o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha agora o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso, que nos dá hoje, perdoar-nos as ofensas, assim nós podemos mas livrai do mal? Livrai. Ele pede para Deus livrar do mal. Porque tem situações, amado, que depende da gente. Não é Deus que está tentando não, tá? É a gente, depende da gente ter força para dizer não. E Deus não é injusto para não te dar algo para te não suportar. Senão seria contra a sua palavra. Terceiro benefício que ele nos apresenta aqui, a palavra do Senhor, em relação a vigiar e orar. Discernimento espiritual. Eu já falei agora aqui. Mas coloque lá em Hebreus 5:14. No entanto, o alimento sólido era para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se incapazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Está vendo aí, amado? Sabe por que existe muita gente na igreja fraco na fé? Se abala com qualquer coisa? Porque não tem discernimento ainda. Não está comendo alimento para adulto. Aí a palavra diz que tem que estar se alimentando de leite ainda. E como é que tu consegue fazer isso? Como é que tu consegue passar de nível para que você não seja um crente imaturo? Uma pessoa que não conhece os princípios básicos. Se alimentando da palavra. A única forma de você se alimentar como adulto é se alimentando da palavra. Amém?
Sem isso, amado, não tem segredo, não tem mágica. Não. Sabe, amado, eu já vi algumas histórias e relatos de pessoas que vieram de alguns países que não pode ser pregado a palavra de Deus. Você sabe disso, né? Você sabe, né? Que existem países que você não pode pegar esse livro aqui, a Revelação, porque se você for achado com esse livro aqui, você pode ser preso, você pode ser castigado, você pode até ser morto. E tem pessoas que sabem que esse livro é o livro da verdade, mas eles não conseguem tê-lo em mãos. E quando eles conseguem ter alguma coisa relacionada à Bíblia na sua mão, na sua presença, é fantástico. Eu vi uma história de uma missionária na África que uma mãezinha com 2 filhos viajou de um acampamento, né, que chamam lá, que são várias tribos, né, de uma tribo. Quando ela soube que essa missionária estava nessa cidade, essa senhora lá com 2 filhos pequenos, ela saiu lá da sua tribo, andando até chegar na cidade onde essa missionária estava, e mais ou menos acho que uns 300 quilômetros, 400 quilômetros mais ou menos. A pé. Descalça. A missionária disse que quando ela chegou próximo lá da cidade, da igreja que ela estava pregando lá, fazendo a missão dela, essa mãe com 2 filhos chegou com o pé todo ensanguentado, de tanto andar naquela terra seca, só pedra, de tanto andar. Mas quando ela chegou, que ela viu que a missionária estava lá, ela, já não aguentando já de forças, ela se ajoelhou com os filhos dela e disse: eu quero ouvir a palavra de Deus. E ela falou um versículo da Bíblia para ela. E ela começou a chorar e disse: agora eu posso morrer. De tanta é a sede dessas pessoas que não têm essa oportunidade, que eu e você temos um país ainda livres, de você ler, de você falar do Senhor para qualquer lugar, aonde você estiver, mesmo sendo discriminado, mas ainda não chegou ao nível de você ser agredido, muitas das vezes, ou ser punido pelo governo por conta disso. Amém? Qual é o 4º benefício que eu tenho, garantia que eu tenho da palavra do Senhor quando eu oro e vigio? Um testemunho. Lá em Mateus 5,16, vai nos ensinar dessa forma: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no... Você, amado, eu e você, somos testemunho de quem é o Senhor e o que Ele faz na nossa vida. Senão seria em vão isso que nós estamos fazendo. Se você não tem coragem e capacidade de testemunhar isso, aprenda hoje, você precisa fazer isso. Sem vergonha, sem medo e sem temor. Amém? Isso é uma garantia que o Senhor nos dá. Ele quer que nós testemunhamos do seu amor, da sua bondade, da sua salvação. Amém? 5ª garantia, a unidade, amado. A unidade. O amor é um vínculo que nos une como igreja e como humanidade. Ao amarmos a Deus, ao próximo, contribuímos para a contribuição do mundo, um mundo mais unido e fraterno. Lá em Colossenses 3,14, diz assim: e sobre todas essas coisas, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Seria do amor também. Nós falamos do que, amado? Nós falamos do que? A certeza da tua salvação, ela vem, eu trouxe para a gente 5 pilares. O primeiro é
Primeiro pilar que eu falei, conhecer a Deus. Senão não adianta de nada. Conhecer a Deus é importante. E Deus não é religião, tá, amado? Você tem que tirar essa da cabeça de vocês. Isso aqui não é algo religioso. Isso é um livro. É um manual de instrução para eu e você vivermos. Deus não é religião. Deus odeia religião. Porque religião, uma das definições de religiões, não sei se alguém já te falou isso, mas religião é um grupo de pessoas abrindo o caminho de alguma forma para chegar a Deus. Isso é um dos conceitos de religião. Cristianismo, ele é Deus abrindo o caminho através de Cristo até o homem. É inverso. Então, cristianismo nada mais é do que Deus querendo se relacionar de novo com o homem, para que ele volte lá no começo, como era Adão e Eva. É simples. Não tem a ver com religiosidade. O terceiro tópico. Isso aqui é moleza. Amar a Deus e ao próximo. Isso é moleza. Eu trouxe uma definição aqui de amor, porque eu vejo assim algumas pessoas ao meu redor falando assim, usando a palavra amor, essa palavra A-M-O-R, amor para tudo na vida, né? Eu amo esse filme. Nossa, eu amo aquilo, eu amo isso. Gente, a gente tem que ver que a palavra amor é uma coisa muito séria. A palavra amor, ela é muito forte para ser usada em qualquer coisa. Vocês entendem isso? Ela é tão forte que, olha só como é que é a definição em grego. A palavra ágape, que os gregos colocaram para identificar o amor de Deus para que o homem, que é o amor perfeito, ela tem uma origem grega antiga, tá? Então ela se difere, por exemplo, se o grego queria falar alguma palavra ou falar para uma pessoa que era próxima dele, que ele amava essa pessoa, ele não usava a palavra ágape, porque era muito sério isso. Ele usava a palavra eros. Então se ele quisesse falar assim, eu amo a minha esposa, ele falaria eros, não ágape. Estão entendendo? Se ele quisesse falar eu amo esse meu amigo aqui, eu amo esse meu amigo aqui, esse fulano, ele falava a palavra filimon. Vocês entendem? Então quando a gente fala assim, amar a Deus acima de tudo e amar seu próximo, é para usar a palavra no termo original. E o que é esse termo original? Deus ele mostra na Bíblia que o amor, ele quer que a gente copie o amor que é dele para a gente ter capacidade de amar seu próximo e a ele também. Por isso que não é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas também não é impossível quando você tem a palavra de Deus introduzida em você. Quando você tem o Espírito Santo te guiando. Como eu queria devolver na mesma moeda, né? Não. Algumas das características do amor de Deus para o homem, que é o amor ágape, só para você entender o que Deus quer da gente. Primeira, ele é um amor incondicional. O que é incondicional? Sem limite. Eu não preciso de mérito para ter o amor de Deus. Eu não preciso ser a pessoa melhor do mundo, meu vizinho mais legal que tem, o camarada mais bacana que tem na igreja, o jovem mais legal. Isso não existe para Deus. Ele é incondicional. Isso é uma das características principais do amor de Deus. Qual é a segunda? Altruísta. Ele não espera nada em troca. Ele ama, porque ele é amor. E uma das maiores decepções que o homem tem é quando a gente quer ajudar alguém, ou ajuda alguém, ou ama alguém e quer algo em troca, esperando algo em troca. Por isso que a maioria das pessoas se decepciona. Porque é natural da gente. Não, eu vou ajudar aquele ali, fulano, legal, mas aí ele vacilou comigo um dia. Poxa, chega esse cara aí. Eu fiz tanta coisa por ele.
Se tu fez, tu tem que fazer e não esperar. Porque isso vai te levar à decepção. Agora, se você ajudar teu próximo, amar teu próximo, não esperando o retorno dele, eu te garanto, você não vai se decepcionar. É isso que Deus quer mostrar pra gente e nos ensinar. A terceira característica do Senhor, o amor de Deus para o homem, ele é universal. Ele não depende de credo, não depende de raça, não depende de nação, de cor. Ele é universal. Ele vai estar sempre de braços abertos. Sempre, amado. Sempre. A quarta característica do amor do Senhor que Ele quer nos ensinar, Ele é doador. Ele é doador. E a última, Ele é perdoador. Por isso que não é tão fácil, mas se torna difícil quando você não mergulha na palavra, quando você não está com Ele. Tudo se torna difícil. Tudo se torna difícil quando você não mergulha no Senhor. Quando você não tem intimidade com o Espírito Santo. Quando você não tem intimidade com Ele. Quando você fala com Ele. É por isso que a religiosidade tira a gente um pouco de Deus. Por quê? Porque você acha que com Deus você tem que falar só na igreja, você tem que orar só na igreja, quando eu fizer uma campanha, coisa parecida, não sei. Não, você fala com Deus todo dia. Quando você se levanta, você tem que falar com Deus. Quando você está dirigindo o carro, você fala com o Espírito Santo. Quando você está na escola, na faculdade, a qualquer momento você pode falar com o Senhor, conversar com Ele, falar, dizer as tuas dificuldades, as tuas mazelas, as tuas tribulações, não sei. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Só que Ele quer que a gente fale. Amém? Ele quer que a gente fale, converse com Ele. A partir do momento que tu entender isso, amado, tudo muda na tua vida. Tudo muda. Você vai começar a entender Deus de uma outra perspectiva. Deus não está aqui, ou ali na outra igreja, ali. Não, não. Não defina Deus nesses templos ou casas. Deus é onipresente e onisciente. Aonde tu estiver, Ele vai estar. Se divertindo, chorando, dormindo. É isso que Deus quer mostrar para vocês. Mas enfim, vamos falar. Eu falei um pouquinho da definição de amor. E eu acho que ela vai ficar para outra oportunidade. Porque o nosso tempo está curto. Além dela, amado, nós temos mais duas. Eu queria falar muito para vocês isso é muito importante. Mas eu vou falar rapidamente sobre o amor. Quando a gente entende o amor de Deus e o que Ele quer que nós façamos, amar a Deus acima de tudo e a seu próximo, a gente ganha, primeiramente, a garantia da plenitude de vida. Coloque lá em João 10:10. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida plena. A vida é abundante. Outras traduções dizem vida abundante. Eu ganho no crescimento e maturidade espiritual. Quando eu entendo esse amor que o Senhor quer me ensinar e o amor que eu tenho que ter ao meu próximo, eu ganho, primeiro, plenitude de vida. Segundo, crescimento e maturidade espiritual. Lá em João 13:35. Através desses testemunhos, todos reconheceram que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A chave de você conseguir levar o evangelho para qualquer pessoa é falar em amor. Mesmo quando a pessoa está fazendo coisa errada.
mas é falar em amor. Vocês entendem isso? Porque essa essência que o Senhor quer nos mostrar é que vai tocar no coração das pessoas e o Espírito Santo vai tocar nelas. Quando o Senhor nos ensina a amar seu próximo e amar a Ele, você também tem o testemunho. Lá em Mateus 5,16 diz assim: Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. O testemunho, amados, é muito importante. Você não sabe como é importante. Você ganha também a unidade. Em Colossenses 3,14 diz assim: E sobre todas as coisas revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando o Senhor nos ensina primeiramente amar o Senhor com todo o teu coração e com todo o teu... Algumas interpretações dizem intelecto, entendimento. Por que Deus fala isso? Porque Deus quer que tu entenda quem Ele é. Ele não quer que você siga Ele só por seguir. Ele não quer que você seja só membro de uma igreja porque a igreja é bacana, porque aqui os jovens são legais, a igreja é legal. Não. Ele quer que você entenda quem Ele é. Então, a primeira coisa que Ele pede para ti: me ame do fundo do coração. Primeira coisa. Segunda coisa, Ele diz: com todo o teu intelecto, toda a tua inteligência, todo o teu entendimento, toda a tua capacidade, me busque. Faça-me entender quem eu sou. Porque a partir do momento que você sabe quem Ele é, meu amado, não existe barreira para ti. Não existe doença que você não pode curar em nome dEle. Não existe problema que você sanando, chamando o nome dEle. Não existe dificuldade que você não possa passar com Ele. Você entende? Amém? E quando Ele nos ensina a amar o nosso próximo, você sabe, né, que se você não amar seu próximo, se você tiver alguma mágoa, esse é um princípio fundamental para a tua salvação. Você não pode ter mágoa, nem raiva, nenhum tipo de sentimento mal de ninguém, mesmo que a pessoa tenha feito, sei lá, alguma coisa para você de muito ruim. É difícil? É. Mas com o Senhor, eu garanto que pode. Com o Espírito Santo eu sei que pode. E a partir daí o Senhor te aceita. Ele vai te receber. Amém? Amados, eu vou ficar aqui. Não tem como eu passar todos os tópicos. Sábado que vem nós vamos ter novamente o culto aqui para terminar o tópico. E no outro sábado eu vou dar a escatologia. Porque eu achei importante trazer primeiro os pilares para você entender como e a certeza da tua salvação. E depois eu vou trazer um pouco de escatologia atual, coisas que estão acontecendo agora, que você deve estar despercebido. Amém?